Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Convert. Eu estou aqui com o William, meu sócio. Tudo bem, William? Quanto tempo? Tempinho, né, Bru? Tempinho sem Convert, mas voltamos, né? Muita correria, muita coisa rolando, muita coisa boa acontecendo, muitas mudanças de mercados, né? E aí a gente vai usar esse episódio para falar sobre um dos pontos bem importantes em termos de performance para e-commerce. Qual que é o tema de hoje, Bru? No episódio 10 de hoje, nós vamos falar sobre escala com lucro. Eu diria que é uma das coisas que mais os donos de e-commerce têm dificuldade, né, William? Porque quando a gente fala de escala, muitos associam aumentar investimento e sem se preocupar com vários outros fatores que envolvem, né, essa questão de escala. Então, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal se você é novo, se você é nova, já ativa o sininho para você receber todos os nossos conteúdos por aqui. E na descrição nós vamos deixar as nossas redes sociais, nos acompanhe que diariamente nós compartilhamos estratégias que vão te ajudar a escalar as vendas da sua marca, tá? Então vamos ao que interessa. Eu acho que a primeira coisa que eu quero começar a falar é que quem nunca, né, já pensou em dobrar o investimento em anúncios para conseguir também dobrar o faturamento, ou seja, associou que com o investimento X eu estou tendo esse resultado, com 2X eu vou ter o dobro, eu vou ter o triplo, né? Associou que essa escala se refere, na verdade, a investimento. A famosa conta de padeiro, né, Bru? Se eu estou tendo Exato. 100 vendas com 10 mil reais de investimento, eu quero chegar em 500 vendas, eu vou multiplicar por 5 meu investimento, já que eu quero multiplicar por 5 também meu resultado. E não é um cálculo tão simples assim, né, Bru, de ser Exato. feito. Não é o tipo de coisa que a gente coloca apenas um multiplicador ali na frente para entender o resultado que eu vou ter e para entender no futuro qual que é o investimento também que eu vou precisar para chegar nesse resultado. As coisas são um pouquinho mais complexas do que parecem, né? Na verdade, eu acho que não tem nada simples no e-commerce, né? Tudo é muito complexo, né? E quem nunca passou por essa situação e viu o CAC, né? O custo por aquisição do cliente disparar, ou seja, começou a aumentar muito. E aí, na verdade, ao invés de ter lucro, teve a sensação de que, poxa, eu tô ganhando muito menos do que eu estava antes, porque não foi uma escala inteligente. Então, hoje eu queria começar a trazer para vocês que a gente vai passar pelas etapas fundamentais para essa escala. A gente separou aqui alguns tópicos que são essenciais. Então, já prepara ali papel e caneta para você anotar tudo, já deixa salvo esse vídeo para você assistir quantas vezes forem necessárias para você aplicar tudo no seu e-commerce, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar que antes da gente começar a pensar em crescer, né, a gente precisa começar a entender que a gente precisa olhar para o lucro. Para quê? Para que, de fato, uma escala seja rentável, né? Para que você não tenha, às vezes, ou esse prejuízo de ter um custo por aquisição de cliente, ou seja, números muito bagunçados, uma operação bagunçada, e você consiga ter um crescimento contínuo, não algo esporádico em um momento específico, né? Então, primeiro, William, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão de margem, de escala, né? Esses dias a gente até estava conversando muito que existe ali um mínimo de um markup que é esperado para um e-commerce para ter ser um e-commerce saudável, né? Vamos começar por aí, sobre a questão de margem e de lucro. Qual que é a sua visão sobre isso? O mínimo rentável para um e-commerce? Acho que o primeiro ponto a se dizer, Bru, é que na realidade o público pode até pensar, né? Mas peraí, o tema não é sobre escala? Por que agora a gente vai falar sobre fatores financeiros, né? Métricas, indicadores financeiros, né, Bru? E aí a gente tem um fator importante em termos de gestão de negócio, que é aquela questão de eu preciso entender como que está a minha operação hoje, como estão meus indicadores financeiros de negócio como um todo, para que eu entenda até onde eu posso ir. E onde é saudável me manter em termos de números, margem, custos para cada uma das linhas de custo que a gente tem. Uhum. Vou pincelar bem rapidamente. Quais são as linhas de custo que um e-commerce, um negócio no geral, né, devem ter? Uma linha de custos fixos, plataforma, sistema, escritório, galpão, enfim, conta de internet, energia, etc, etc, etc. Custos variáveis, é a questão de taxa de cartão de crédito, é a questão de comissão para a plataforma, enfim, marketing, imposto, E muita só coisa o pessoal nem considera, né? muita Como. coisa o pessoal nem considera. Uhum. Assim, uma das coisas mais comuns, né, de a gente presenciar na consultoria de e-commerce aqui da Uconvert é de fato essa questão de erros em relação à gestão financeira, gestão de negócio. E aí, eu estava aqui falando, né, em relação a essas linhas de custos mais comuns, né?
E por que isso é tão importante? Porque geralmente o produto representa a maior fatia desse custo. Natural. Né? Sim. Um e-commerce geralmente vende um produto físico. Uhum. Ele compra ou ele fabrica esse produto e ele basicamente tem ali o custo do produto e ele tem que aplicar os outros custos remanescentes da operação para chegar ali na precificação. Uhum. Ok, né? Estamos falando tudo isso, William. Onde nós vamos chegar em relação a essa questão de escala? Vamos lá. Só de a gente entender alguns pontos básicos. Vou pegar aqui só duas dessas grandes linhas de custo que geralmente uma operação de e-commerce tem, que é o produto e o marketing. Dois dos custos. Estou ignorando aí mais 4, 5 linhas de custos possíveis que a gente vai ter. Se o marketing, a gente está falando que um investimento de marketing saudável para o e-commerce é de 15 a 20% do faturamento dele ou da meta de faturamento. Vamos considerar aqui os 20%, Bruno. Ponto importante, né? Porque tem muita gente que não tem, né, William, essa noção em relação a quanto deve ser considerado por marketing. Aí, às vezes, tem uma meta. Ah, eu quero vender 100 mil, mas quero colocar um investimento X. Só que não Quero colocar 3% de investimento em 3, marketing, né? 6%. Um Só que indicador aí, de indústria. exato. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Não chega onde quer, acha que o problema é tudo menos a questão do investimento. Claro que são vários fatores, é muita coisa que envolve, mas sem um investimento adequado também nada vai voltar ali de uma forma adequada, né? Não funciona. Não funciona. Uma analogia bem simples para entender. Uhum. Eu quero viajar para Pernambuco de carro. Estou em São Paulo, eu vou cruzar o país, né? Uhum. Quantas paradas vou ter que dar, quantas vezes vou ter que abastecer meu tanque. Exato. E aí eu tenho na minha cabeça, não, eu vou chegar em Pernambuco de carro, saindo de São Paulo, com meio tanque de combustível. Eu vou chegar? Não vou chegar. Basta eu querer? Não basta eu querer, Sim, né? exatamente. A gente não tem como questionar os números. Não tem como questionar a realidade, no fim Sim, das contas. A exato. gente tem que lidar com ela e saber manusear tudo isso. Então, né, vamos considerar esses 20%, só para facilitar o cálculo e para o público conseguir entender. 20% de marketing, perfeito. E aí, quando a gente fala de produto, que é o maior custo que geralmente uma operação de e-commerce tem. Quanto que você acha adequado para um markup que seja saudável? O markup hoje, considerado mínimo para uma operação saudável, é de 3 vezes o custo do produto. E aí, né, só para alinhar esse conceito, pessoal, markup geralmente é um indicador que a gente não costuma usar tanto para esse cálculo em termos de custo, precificação como um todo, porque o markup basicamente é uma simplificação, é um resumo, tá? Para a gente entender quanto eu tenho de custo e quanto mais ou menos que eu vou vender o produto. Uhum. Se, né, e aí falando desse indicador agora, que geralmente o mercado costuma usar, né? Um markup de 3 vezes, que seria o mínimo. O que isso quer dizer? Eu tenho um custo de produto de 10 e eu vendo esse produto por 30. Até aí, ok, certo? Sim. 3 vezes de markup, multiplicador de 3. O que isso quer dizer? Se eu tenho um markup de 3, ou seja, se eu vendo meu produto por 3 vezes o valor de custo, quanto que esse produto representa de custo em 100%? 33%. Uhum. Certo? Então eu tenho 33% de custo de produto em relação ao meu preço de venda. Aí voltando ao marketing, somando com 20% do marketing, que aí eu vou acabar a conta aqui para não ficar algo muito burocrático, né? Eu chego aí em 53%. E isso sem contar custos variáveis, imposto, custo fixo. Margem de lucro, né? Ou seja, e aí o público costuma, né, chegar nesse ponto, mas eu quero ter uma margem de lucro de 30% no e-commerce. Desculpa, não vai ter. E quanto de margem você acha que seria o mínimo? E o aceitável, né? Porque mesmo que muitos donos de e-commerce já têm operação, já está há muitos anos, às vezes até fica naquela ilusão de ter uma margem maior, mas até quanto você acha que seria adequado esperar, tendo em vista toda a complexidade, né, William, de como é ter um e-commerce? Considerando as médias de mercado, linha após linha, principalmente quando a gente fala de segmentos mais concorridos de mercado, não tem como, por exemplo, esperar ter um custo de produto de 10%. Eu vou ter um markup de 10 vezes. Eu vou pagar 10% no custo do meu produto e vou colocar 10 vezes esse custo como preço do produto. É difícil acontecer, a não ser que você fabrique o produto, por aí vai. Pegando o geral, áreas comuns, moda, vestuário, acessórios, cosméticos, pets, enfim, um pouco para mais, um pouco para menos, na média, o que a gente está falando é de ter, de fato, um custo aí de, igual eu falei aqui, o mínimo de 3 vezes, né? Uma margem de lucro interessante é uma margem de lucro de 8 a 10%. Tem e-commerce, igual eu falei, né? Segmentos menos concorridos. Ou você fabrica ali o produto. Eu consigo ter uma margem um pouco mais elástica. Pode chegar em 15%. Agora tem e-commerces, né? Já aconteceu aqui com a gente conversa bem sobre isso no dia a dia, na consultoria, né, de e-commerce, que já chegaram para a gente com uma margem de lucro de 30%, supostamente.
né? Pelo menos trazem para a gente ali o Excel com 30% de margem. Porém, quando a gente para analisar, qual que é o problema que a gente encontra? Geralmente, alguma dessas outras linhas de custo não tem custo associado. O que isso quer dizer? Às vezes a marca tem ali uma margem de lucro de 30%. Opa, perfeito, 30% de margem de lucro. Porém, não investe em marketing. O que acontece? Beleza, eu tenho 30% de margem de lucro vendendo R$ 2.000 por mês. Você tem como meta continuar vendendo 2 mil por mês? Não, eu quero escalar para 50 mil por mês. Então você vai precisar investir em marketing, certo? Certo. Então você tem que colocar investimento em marketing, consequentemente vai diluir e vai reduzir sua margem de lucro. Entende? Sim. No fim das contas, pessoal, é o seguinte cálculo. Eu tenho 100% ali do preço do meu produto e eu preciso ir abater nos custos um a um. Vai reduzindo, gente. Não tem o que fazer. Não tem como eu considerar 200%. É 100%. É o preço do meu produto ali que eu tenho que abater custo após custo. Se eu aumento o marketing, eu tenho que reduzir alguma outra coisa. E por aí vai. Sim. E sabe o que é interessante? É que muitas das vezes, o William está falando muito, né, da consultoria, a gente tem aqui na YouConvert uma consultoria 360, onde a gente faz todo um check-up, um diagnóstico personalizado para a gente conseguir mapear tudo que está impedindo, né, as barreiras invisíveis que estão impedindo o e-commerce de crescer. E é muito comum a gente ver até desde marcas que estão iniciando um processo de escala, né, que estão querendo vender mais, até marcas que já escalaram algumas vezes e quer ir para outros patamares. A gente vê sempre um erro comum, né, um inimigo comum, que todo mundo não para olhar isso antes, todo esse pontapé inicial antes de pensar numa escala. E é muito disso que acaba acontecendo, e aí os e-commerces acabam quebrando, né, porque não tem essa clareza. E até eu queria deixar uma dúvida aqui para você. Qual foi a última vez que você revisou linha a linha o demonstrativo ali dos seus custos, né, da sua empresa, da sua marca? Porque a gente também vê muito, e aí não vou me alongar, mas e-commerces que estão, às vezes, com uma operação muito inflada, com custos, assim, completamente oposto do que seria o saudável, e aí, por consequência, a conta nunca fecha, né? E, William, eu queria falar com você de uma coisa que eu acho que é o que a gente mais escuta, né, na consultoria, que é aquela coisa de não tem como ter uma escala de faturamento sem escala de investimento. Tem muita gente que às vezes cai naquela ilusão de, se com esse investimento eu cheguei nisso, eu consigo fazer uma otimização de indicador, né? Vamos otimizar a taxa de conversão, vamos otimizar o ticket médio, vamos otimizar o custo por sessão, enfim, outros indicadores ali que envolve para chegar nesse resultado, né? Como se fosse só simples, né? Só, tipo, o computador, o planejamento aceita todos os números. Só que não é assim, né, William? Tipo, chega numa etapa que você tem limitação, igual, por exemplo, o e-commerce é ideal que você tenha uma taxa de conversão, né, global, esperada de pelo menos 1,6%. Só que a gente tem clientes aqui que tem ali uma taxa de conversão estourando de 1%. Só que não é ruim. Inclusive, recentemente a gente postou nas redes sociais um conteúdo falando sobre isso, né? Uma cliente que está com uma taxa de conversão hoje de em torno de 0,3%, 0,4%, mas está com um ROI de 6%, bateu mais de 120 mil de faturamento. Então, além de não ser uma matemática exata, é um equilíbrio de vários indicadores, né, William? E na verdade, acho que o grande ponto, Bruno, é nem por não ser uma matemática não exata, mas sim de a gente entender que, como a gente costuma falar, o e-commerce é um conjunto complexo de engrenagens. Não é uma única grande engrenagem que, opa, eu vou postar todos os minhas fichas. Por exemplo, vou aumentar o ticket médio e é isso que vai resolver o meu problema. Vou sair de X para Exato. Y e é isso. Ou, como você falou, Bruno, vou focar 1000% para que minha taxa de conversão seja 10%. Uhum. A taxa de conversão de 10%, eu pelo menos nunca vi no e-commerce, né? Em um e-commerce, tá? No atendimento, um almoço do WhatsApp, você pode ter. Em um site, nunca vi. Então, assim, de fato, focar tudo em um único indicador, achando que ele vai salvar a nossa vida, não costuma acontecer. A gente tem pelo menos aí 3 indicadores de muita importância para a composição do resultado, né? Como você até trouxe, Bru, a gente tem aí esses pontos em relação a otimizar sempre os indicadores para pensar numa escala de investimento, consequentemente numa meta maior, né, de receita, uma escala de receita como um todo. E esse ponto que você trouxe é importante, Bru. E aí conectando com a questão do financeiro, né, que a gente estava falando até então. Não é uma coisa solta, pessoal. Vou olhar o financeiro por quê? Vou olhar o meu DRE por quê? DRE, pessoal, para quem não está habituado, demonstrativo de resultado do exercício, né? É uma ferramenta, né, contábil financeira, né, é uma ferramenta de negócios como um todo, que basicamente qualquer gestor deveria olhar pelo menos 2, 3, 4 vezes ao mês para acompanhar como que está a evolução de todos esses indicadores de custo e de resultado.
Por quê? A gente estava falando agora há pouco da questão de custos financeiros e tudo mais. Se eu não observar esse tipo de coisa antes de pensar em uma escala, eu vou ter surpresa. Sim. Se eu não sei onde eu estou, como é que eu consigo saber para onde que eu vou? Qual é o caminho certo a se seguir? Como que eu consigo saber qual que é o máximo que eu consigo investir em marketing para escalar? Ou qual linha de custo eu preciso cortar E para não só conseguir isso, escalar? né? Né? Aí às vezes até acaba ficando meio que desiludido. Poxa, eu fiz uma escala, trouxe ajuste, fiz otimização, mas no final tô igual a antes. Ou seja, investi mais, tive mais perda de tempo e tô na mesma, né? Porque não teve todo esse controle antes, né? E aí, qual que é o seu ponto? Ele até em questão desse fator de escala, o quanto isso impacta, ou seja, qual que seria o momento mais adequado para pensar numa escala? Quando que você vê que você fala, olha, a gente está numa fase que a gente pode escalar ou não estamos numa fase, porque às vezes tem muitas marcas que às vezes chegam em um patamar, bati meus primeiros 50 mil, 100 mil, vamos escalar, vamos escalar, vamos escalar. Ou seja, caiu naquela coisa de cheguei numa meta que eu queria, agora vamos, né? Uhum. Quando que você considera que seria legal pensar numa escala? Acho que antes de a gente pensar no principal indicador para ver uma escala, eu vou te falar o que não fazer. Que eu Tá. acho que isso é o mais importante, né? O que eu não posso fazer? Qual o erro que eu não posso cometer? Sim. É escalar na emoção. Opa, tá vendendo, bora escalar. Tudo bem, é um indicador a ser considerado? Opa, as vendas estão excelentes. Estamos batendo recorde de venda. Quer escalar? Ok, vamos considerar isso. Tem que considerar isso. Tem que aproveitar o momento de mercado. O famoso timing, né? Ok, é um fator. Uhum. Agora, eu vou só no oba-oba? De novo, eu vou ter surpresa. O que você não deve fazer, então, é ir na emoção, ir no feeling apenas, sem basicamente entender para onde você está indo. O que a gente deve sempre considerar? Essa questão, né, e até acho que acabei não te respondendo outro ponto que você tinha perguntado, Bru, aquela questão de, como que a gente faz escala? Otimizando? Precisa de investimento? Não precisa? Vou conectar essas duas coisas, tá? Essa questão de o que a gente deve observar para decidir ou não fazer uma escala e em que momento fazer uma escala. O principal ponto, simplificando, é o quê? Eu saber qual que é o meu ROI mínimo, qual que é o meu retorno sobre investimento mínimo, tanto de negócio, que é o ROI, como também o ROAS, né? Que é basicamente o ROI, só que de divulgação, de anúncio, tá? Quando a gente fala de aumento de investimento, naturalmente estamos falando geralmente de anúncio, tá? Então, eu sabendo o meu ROAS ou o meu ROI mínimo, vamos supor que o meu ROAS mínimo, meu retorno sobre investimento de divulgação de anúncios, seja um ROAS de 5 vezes o que eu investi. Ou seja, estou investindo R$1, eu espero que me retorne R$5. Tá? Esse é o mínimo, então, para o meu negócio, para que faça sentido, para que feche a E é conta. importante até você dizer isso, William, do ROI mínimo, porque o mercado tá trabalhando muito, daquela coisa, né, de um ROI de 10, ROI de 10, ROI de 10, Famoso ROI no talo, ROI né? no talo, como se fosse assim, Todo mundo consegue. todo mundo consegue, e se não consegue é porque tem alguma coisa errada, né? Então, o ROI mínimo é justamente aquela coisa para a empresa se manter, para conseguir cobrir custos, para conseguir se manter rodando, você diz, certo? Exatamente, perfeito, Bru. Perfeita definição, é isso. O que eu devo fazer para considerar, para chegar no meu ROI mínimo? É entender todos os meus custos e o que eu preciso de margem mínima para permanecer, para me manter. Uhum, Esse é o meu ROI mínimo. Ou seja, abaixo disso começa a ter prejuízo. sim. Ok. Sabendo disso, opa, vamos agora colocar numa situação. Agora, né, estamos aí no meio de um mês de veiculação, de vendas, tal, tal, tal. Quero já planejar para o mês seguinte uma escala. O que eu devo observar? Se meus últimos meses, esse meu último período principalmente, se meu ROI está acima do ROI mínimo. Se meu ROI mínimo é 5 vezes o valor investido, qual que seria o ideal? Se eu tiver com ROI de 5,1, Bruna, já é acima de 5 vezes, certo? Se eu tiver com ROI de 5,1, já é o suficiente? Não, está muito apertado. O que a gente costuma aqui sempre trazer em termos de segurança? Pelo menos 2 pontos acima do seu ROI mínimo. Ou seja, um ROI de 5, meu ROI mínimo, estando num ROI 7 já é bacana para considerar uma escala. Por quê? Preciso de gordura, preciso de margem. Qual que é a grande característica, né, Bru? Geralmente, de quando tem escala, o que acontece? Costuma reduzir um pouquinho o ROI. Sim. Né? É que tem muita gente acaba caindo naquela coisa, né? Se eu não tiver um ROI de 10, não tô gerando lucro, não tá funcionando, né? Mas quando a gente fala dessa questão de ter minimamente um histórico de ROI, você considera o quê? Pelo menos uns 3, 6 meses, você acha que é legal? Para tipo, para você ter certeza de que. Porque assim, quando a gente fala de escala, a gente vai escalar aquilo que tá dando certo, não dá para escalar uma coisa que ainda não tá 100% validada.
Que muitas das vezes você pegou um momento de mercado, né, uma sazonalidade grande, aí você teve um pico, e aí você quer usar isso a pé da letra de tipo, tive um resultado excelente esse mês, então vou usar isso daqui para frente. Você tem alguma visão nesse sentido? O que você acha de, olha, precisaria ter pelo menos ali um histórico de tantos meses, porque a gente já tem certeza que não está tendo tantas oscilações, então dá para considerar. O que você acha disso? O que geralmente a gente faz aqui, Bruno, na YouConvert? A gente costuma olhar tanto o recente como também o histórico geral. Uhum. O que é o histórico geral? O cliente está com a gente há 1 ano, vamos supor. Uhum. Eu olho a média de ROI dele desse 1 ano, dos últimos 12 meses, por exemplo, e principalmente, além de olhar esses 12 meses, né, que é importante, mas o mais importante ainda é olhar os 2, 3 últimos meses. Por quê? Esse histórico recente é importante porque mostra o que a gente pode esperar em termos de tendência, porque o público muda muito. Obviamente que olhar para trás não é garantia de sucesso no futuro. Olhar para trás dá para a gente alguns indicadores, nos dá uma base, mas não nos dá de forma alguma, esse é um ponto importante, olhar para trás não nos dá de forma alguma garantias. Ainda mais que agora, não sei se todo mundo está observando, mas o mercado está mudando, acho que todo dia, né? Ainda mais com a inteligência artificial, né? E toda a evolução. Mas beleza, então pelo menos ter uma média ali do que está acontecendo para ter o número certo, né? Pelo menos 2, 3 meses aí é importante verificar, mas assim, ponto importante, pessoal. Tem empresas, tem e-commerces que abrem muito bem estruturados, que o dono já tem um bom conhecimento de negócio e ele criou esse e-commerce nesse primeiro mês e ele pretende, naquela estratégia de startup, crescer rapidamente. Não tem nenhum problema. Opa, vou crescendo, vou estabelecendo meu histórico aqui em tempo real, porém é um risco maior. Quanto menos histórico a gente tem, se a gente parte do histórico zero, a gente tem mais risco porque a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Exato. Tá? E até quando você trouxe essa questão de considerar, por exemplo, 2 pontos acima do ROI, que seria o mínimo, acho que até um ponto legal para a gente explicar que numa escala a gente vai ter oscilação até chegar ali num ponto de equilíbrio, por isso que é importante considerar 2 pontos acima, mas também tem aquela coisa que você trouxe, eu acredito que todo mundo deve estar se questionando. Por que numa escala eu muitas das vezes não tenho um ROI, né? Por exemplo, um ROI de 10, um ROI de 20, né? Porque meu ROI não aumenta, Porque né? o ROI não aumenta tão expressivamente, né? E acho que até vale a gente falar, porque, por exemplo, a gente começa uma escala, a gente tem oscilação também de custos, né? Custo de clique, custo por venda, custo para levar pessoas para o site. A gente entra num universo completamente diferente, porque quanto mais eu invisto, mais eu migro ali para leilões diferentes, onde eu começo a entrar em marcas que investem mais, eu entro num outro âmbito ali de concorrência, eu começo a competir com outras marcas, né? E na escala a gente também considera algumas linhas que a gente já vai falar em relação à proporção de investimento para cada coisa, né? Enfim, o que já está validado, ideias, mas isso é mais para frente. Mas acho que é um mito que a gente teria que falar, né? Sobre essa questão de, poxa, eu espero um ROI de 10 dobrando meu faturamento, meu investimento, né? Uma coisa assim, tá? Coisas que a gente já ouviu, né, Bru? Estou com um ROI de 3. Sim. Quero escalar, quero chegar no meu 100 mil de receita. Estou hoje com 20 mil, com ROI de 3. Quero escalar e quero que meu ROI saia de 3 e chegue em 10, né? Sim. Então, assim, são 2 desafios gigantes. Por quê? A Bru trouxe um ponto muito importante. Durante uma escala, não é comum acontecer um crescimento de ROI. Muito pelo contrário. É comum acontecer uma queda de ROI. Por quê? A gente tem custos aumentando. Vamos Eu acho que todo mundo parou e falou assim, ó. Como assim? Não, peraí, não. E ó, antes de qualquer coisa, você continua nesse vídeo, porque aqui a gente tá falando a verdade. Quando tem muito guru aí falando, não, bora, pode colocar que vai bater o ROI de 10, aí depois você fica frustrado, que a gente é a realidade nua e crua de como funciona. Exato, aqui a gente não fica vendendo para você uma proposta mirabolante só para que você fique assistindo com a gente, assistindo a gente, né? Ou consuma o conteúdo, ou, enfim, se torne nosso cliente. Para a gente é muito importante que você saiba o que está acontecendo, tanto em termos de mercado, como também, principalmente, para que o seu negócio cresça de uma forma saudável. Não adianta, às vezes, a gente antecipar um crescimento e, basicamente, você apostar todo o seu investimento que você tinha em caixa em marketing e, de repente, começar a ter prejuízo atrás de prejuízo. Chega um momento que a marca não aguenta, né? Então, por que o ROI cai? A tendência é que o ROI caia, né? O ROAS caia durante uma escala. A gente tem alguns fatores importantes, pessoal. Eu falei aqui de histórico, é muito importante também, o histórico da marca, por aí vai. Mas um fator muito importante é a gente entender as realidades de mercado. São coisas que não são negociáveis. Não são coisas que a Bruna diz, né? E que é uma realidade que está na cabeça dela, ou que
seja uma coisa que eu digo, esteja na minha cabeça apenas, né? É uma coisa de realidade mesmo. Você diz em Que vem relação à parte econômica, ou até em relação a público, algo nesse sentido, ou não? Porque uma coisa muito importante de entender, Bru, é que o mercado está mudando, como você trouxe. A gente tem muitos custos aumentando e a tendência é que os custos continuem aumentando. Quais são esses custos? Principalmente custo de divulgação. sim. Custo de marketing está aumentando. Custo de anúncio está aumentando. Custo de clique, né? Resumindo aqui, se eu hoje anuncio no Google Ads, no Meta Ads, no Instagram, no TikTok, o que for, eu basicamente entro no leilão. Quanto mais marcas anunciando, disputando pelo mesmo público, investindo, maiores os custos, né? Assim como o leilão, a marca da Bruna dá um lance. A marca da Bruna deu um lance, ou, né, está investindo ali por mês 10 mil reais. Eu entro, a marca do William ali, né, concorre para o mesmo público, o mesmo tipo de produto, e entro com um investimento de 15 mil reais. Estou colocando mais investimento. O que acontece? As duas marcas concorrem entre si pela mesma fatia de público. Naturalmente, o que acontece? Eu coloquei 15. Os custos da Bruna tendem a subir. Por quê? A plataforma de anúncios viu que eu estou disposto a colocar mais dinheiro. Entende? Sim. Disputando pelo mesmo público. Ou seja, o lance sobe automaticamente. Eu estou aqui explicando para você basicamente como funciona o mecanismo, de uma forma bem resumida, tá? No fim das contas, qual que é o resumo disso? Os custos de anúncios tendem a subir. Você costuma começar a pagar mais a cada clique, a cada acesso ao site e por aí vai. E aí, esse é um dos principais fatores, né? Por que, que o ROI diminui durante uma escala? A gente falou agora há pouco, né? Em relação à diferença de otimização e diferença de escala. A otimização ela é fundamental em qualquer momento, até durante uma escala. O que é a maior otimização? E a diferença dela para uma escala? Uma otimização é basicamente pegar o quê? O custo por clique. Será que eu não consigo trocar o criativo para que o custo por clique caia um pouco, ainda assim mantendo a qualidade do público? Opa, consegui. Testo 1, 2, 20 criativos e reduzo o custo por clique. Isso é uma otimização. Taxa de conversão, mexi no meu site, mudei layout, está muito mais bonito, muito mais persuasivo, muito mais fácil de navegar, atrativo, enfim, por aí vai. O que eu fiz? Eu tendo a otimizar a taxa de conversão. Fiz um combo, aumentei o ticket médio do meu produto, da minha venda. Eu estou otimizando e aumentando o ticket médio. Ajuda na receita, só que isso não é escala, tá? Então, uma otimização, sim, durante períodos de otimização, eu posso tentar mexer de forma mais granular, mais no detalhe, né? Refinar, melhorar as coisas, né? Mas é isso, é bem no detalhe. É bem ali a médio e longo prazo, algumas coisas ali para a gente ter mudanças. Na escala, o que eu faço? Opa, eu estou no ponto, no primeiro degrau. Eu quero pular para o quinto degrau de faturamento. Apesar de estar otimizando dia após dia, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar mais velocidade. Quando a gente fala de e-commerce, de marketing como um todo, quando a gente fala de velocidade, geralmente representa investimento. Eu preciso colocar mais investimento para dar mais velocidade. E aí entra no ponto que eu expliquei agora há pouco. Colocando mais investimento, eu vou ter mais concorrência, o mercado como um todo vai se inflar, porque o leilão vai subir, eu vou pagar um pouco mais, porque eu estou investindo mais, estou falando para as plataformas de anúncio, estou disposto, Meta, Instagram, Facebook, estou disposto a pagar mais para cada clique, tenho mais investimento. Aumenta para mim, aumenta para a Bruna, que é a loja concorrente, todo mundo tem esse cenário de aumentos de custo. É muito similar até o que acontece na própria Black Friday. Eu acho que é o melhor exemplo, porque todo mundo não tem como fugir, né? Na Black, todo mundo sabe que os custos vão lá para cima, até antes da Black, né? Começa a chegar ali mais ou menos setembro, outubro, as coisas já começam a aumentar bem, porque as marcas, as maiores marcas principalmente, começam a injetar mais em anúncio, então por isso que as coisas começam a ter ali um pouco mais de controle. Quando a gente fala de uma escala, né, nesse ponto que você trouxe, William, de o cuidado, né, do momento certo, o que a gente pode esperar, essa redução no ROI, mas ao mesmo tempo em que o ROI pode cair, né, pode oscilar, que é o que acontece, a gente tem um aumento, né, financeiro, um ganho financeiro maior. Igual, por exemplo, eu falei desse exemplo da cliente, tá com ROI de 6, mas ela bateu mais de 120 mil de faturamento esse mês, né? Então, E estamos com o mês em andamento e a ainda, gente né? ainda tá com o mês em andamento, entende? E é aquela coisa, às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Tipo, não, se eu não tenho um ROI de 10, é aquela coisa, né? Igual você sempre fala, e a gente sempre fala nas reuniões com os clientes o seguinte, você prefere vender 10 mil e ter um ROI de 10 ou prefere vender
sei lá, 150, 100 mil, 100, 100 150 mil mil. e ter um ROI de 5, né? Então, são questionamentos que é importante você se fazer antes de pensar num processo de escala, E né? quer ver uma coisa, Bru, rapidinho, só para o público ter isso claro, porque às vezes nem fazendo essa analogia, né, a gente consegue entender, porque estamos aqui falando várias coisas e são números, né? Às vezes a gente precisa colocar no papel, numa planilha, para que tenha clareza em relação aos números. Mas pensa o seguinte, a gente falou agora há pouco de, você prefere 10 mil de receita de faturamento com ROI de 10, ou seja, invisto 10 mil, invisto R$ 1.000 em marketing, tenho R$ 10.000 de receita. Ok, é um ROI 10. Opa, legal. Mas, minha meta é chegar em 100 mil. Perfeito. É difícil chegar em 100 mil com ROI de 10. Muito difícil, tá? Vou chegar em 100 mil com ROI de 5. Se a gente for falar de margem de lucro, pessoal, só para vocês terem uma noção, vamos lá. Eu tenho, então, 10 mil de receita. Vamos considerar aquela margem de lucro de 10%, igual eu falei. Beleza. Faturei, tive de receita ali no meu mês, vendi no meu mês ali R$ 10.000. 10% de margem, estou falando o quê? De ter um lucro de R$ 1.000. Perfeito. Um ROI de 10. Falando dos 100 mil, só para ficar claro para você, público. 100 mil reais de receita com ROI de 5, ou seja, investi 20 mil de marketing. Minha margem de lucro permanece em 10%, por exemplo. O que eu vou ter de caixa, de valor entrando livre no meu caixa? R$ 10.000. No fim das contas, eu estou basicamente balizando e comparando os R$ 1.000 de margem de lucro de 10 mil de receita com ROI 10, com R$ 10.000 de margem de lucro de caixa, basicamente entrando, com uma receita de R$ 100.000 e ROI de 5, a metade do ROI. Né? E é o que a gente sempre fala, né? Beleza, o ROI é muito importante? É. Só que o que é mais importante que o ROI? O caixa. O valor entrando, que é o que mantém sua receita. Você não paga boleto com ROI, você paga boleto com dinheiro, com caixa. Né? Uhum. E um ponto que também até está associado à escala e tudo que a gente vem falando é que você precisa se preparar para ter problemas na escala, né? Porque todo mundo acha que é tudo lindo, maravilhoso, mas na escala você vai ter ali, em alguns momentos, né, problema com a sua equipe, com o seu atendimento, enfim, né, as oscilações nas vendas acontecendo, mas tem que tomar muito cuidado para também não tomar decisões precipitadas, tá? Numa escala você não pode sair contratando mais pessoas, enfim, né, tendo mais aumento ali nos seus custos, porque uma escala, você vai ter que entender que é um processo, até geralmente, né, William, você até me corrige, a gente espera uma escala ali no mínimo, que uns 3 meses para ver ali a resposta, porque tem gente que também acha que é muito rápido, né, vou começar a escalar esse mês, se eu não tiver o resultado esse mês, eu vou voltar ao que era antes, aí bagunça tudo. Como que você vê isso, William, também? Geralmente uma escala, quando a gente faz, né, uma escala nesse sentido, quando é tudo muito bem alinhadinho, quando a gente segue essas boas práticas, nós estamos falando aqui, revisar financeiro, DRE, revisar quanto que eu preciso de ROI mínimo, ter um histórico um pouco mais alongado para a gente ter uma segurança, ter uma estabilidade em relação a ROI. Opa, meu ROI está estável nos últimos períodos, está acima do que seria o ideal. Tudo isso que a gente falou, aí sim, geralmente a gente considera o período de escala aí mínimo ideal de 3 meses, ou seja, vai acontecer, igual você trouxe, Bru, aqui no começo do episódio, é normal que durante uma escala aconteçam oscilações. É o tipo de coisa que acontece. A gente tem aumento de custo, aí às vezes, dependendo do mês do ano, da sazonalidade, opa, estou escalando próximo de um período de Black Friday, caramba, é o período mais caro do ano. Ou estou escalando no começo do ano, nos primeiros 2 meses do ano, janeiro e fevereiro, costumam ser períodos de baixa de vendas. Tem tudo isso. As oscilações podem acontecer. Na verdade, as oscilações costumam ser, né, Bru, uma realidade. É o que a gente fala. Temos no mercado de e-commerce, ainda mais em períodos competitivos como estamos atualmente, temos que, enquanto negócio, enquanto e-commerce, enquanto parceiros aqui que nós somos, né, de e-commerces, temos que estar preparados para oscilações. Uhum. É melhor estarmos preparados para oscilações, para termos plano de ação, para lidar com a oscilação, do que vislumbrar e achar que a oscilação não vai acontecer. Uhum. Né? Eu acho 3 meses é um bom período, mas vamos supor, estou no meio de uma escala, Bru, tô vendo aqui o episódio de vocês. Vi que eu fiz besteira, escalei no momento que eu não deveria escalar. Ou quis arriscar por mais que eu soubesse que não tá o ideal ainda para escalar. O que eu faço? Continuo queimando dinheiro sabendo que eu estou fazendo besteira? Não, aí você tem que voltar atrás, não tem jeito. Né? Eu até diria que com todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado, né, estão acontecendo, eu acredito que daqui a pouco a gente vai falar principalmente de uma escala mínima de 6 meses, porque está tudo mudando muito rápido, muito, muito rápido, né? A concorrência está cada vez maior, enfim. E um ponto rápido que eu queria falar aqui, até para a gente avançar, é sobre a questão, né? A gente falou do financeiro, questão do ROI mínimo. Ponto importante que muitos negligenciam: estoque. A gente já se deparou com muitas marcas
que queriam começar uma escala, mas não tinham estoque preparado. Ou seja, não adianta você ter ali um estoque preparado para vender ali seus 50 mil e querer vender o dobro, sendo que você não tem um estoque para isso. Ou seja, o meu estoque não está preparado para começar a vender. Por quê? Numa escala, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu tenho ali uma rotatividade muito grande dos produtos que estão vendendo, eu prejudico completamente uma escala, né? Até mais à frente a gente vai falar, mas 70% do investimento numa escala é direcionada para aquilo que está dando certo. Então imagina você ficar ali toda hora rodando, mudando, porque o estoque foi acabando, aí você foi tentando outras coisas, às vezes algo que nem está validado, que é o que você tem em estoque, então não dá para considerar isso. Então, se você quer entrar para o jogo de realmente quer escalar, você tem que entender que o seu estoque tem que estar preparado para isso, né? Porque a gente já viu muitas marcas, né, que tinham potencial para escalar, tinham potencial para vender mais, mas o estoque meio que fez assim, ó, opa, vem para trás. E a pessoa não entendeu, né? Eu acho que um outro conceito importante também, Bru, aqui para entender é o seguinte: a gente falou de otimização de indicadores do marketing é diferente de considerar uma escala. Eu não vou esperar sair de 20 mil para 100 mil apenas otimizando, não vai acontecer. Esse é um fundamento. Um outro fundamento importante: investimento, aumento de investimento é necessário para a escala. Se não tem aumento de investimento, não tem escala. Ponto. Outro conceito. Um outro conceito muito importante: beleza, otimizei o máximo que eu conseguiria. Estou disposto e consigo aumentar o investimento. Beleza, temos 2 pontos aí supridos. Qual que é o terceiro ponto? Preparar a operação para a escala. Foi esse ponto que a Bruna disse. A gente já viu acontecer várias vezes. Mexi em tudo, preparei, estou com caixa para investir muito mais em marketing, otimizei tudo que eu poderia antes, né, de escalar. Meu financeiro comporta, já verifiquei, estou acompanhando DRE. Bora escalar. Aí a gente começa a escalar. Aí quando a gente percebe, quando a gente consulta, estamos com exatamente a mesma quantidade de estoque que nós estávamos antes. Então, temos, né, um faturamento mês após mês de 20 mil. Temos ali um estoque X para comportar esse faturamento. Queremos escalar para 50 mil. Continuamos com estoque equivalente para a venda de 20. Não vai escalar. A verdade é que tem muito dono de e-commerce que quer vender mais, quer escalar e não quer pôr a mão no bolso para investir. Então, assim, se você não quer ter mais, digamos assim, investimento para conseguir ter mais retorno, então nem escala. Para do jeito que você tá, se para você estar confortável, porque para você ir para um outro patamar, você vai ter que investir de fato. Aquela coisa, investimento primeiro, retorno depois. Então, se você vê, beleza, eu tenho tudo, mas, gente, não vou conseguir injetar mais em estoque, então não pense em escala. Pensa em manter sua operação, manter o que você está vendendo, se manter o mais estável possível e por aí vai, né? Vai aos pouquinhos, né, Bru? E aquela coisa, né? Bem-vindo ao jogo. É assim que funciona o jogo de e-commerce, né? Exato, exato. E, gente, no fim das contas é isso. Aqui a gente fez, né, o Pod Convert, foi concebido com essa ideia. De passar a realidade do dia a dia da operação, de como funciona, não só a parte de performance de e-commerce, a parte consultiva de negócio. É isso, pessoal. É jogo de gente grande. Sim. Precisa se preparar. A Bru trouxe um ponto muito importante. Não estou em condições, porque a gente sabe, investir em estoque é caro, é pesado. Não estou em condições de fazer mais estoque. Eu preciso fazer caixa para suportar próximos meses, que são meses de queda. Não escale. Sim. Não escale, é melhor não escalar, não tem nenhum problema, não tem que ter vergonha. Minha venda está um pouco mais estagnada, estou só otimizando, crescendo um pouquinho, 2% ao mês, só otimizando. Tudo bem. Desde que o negócio esteja saudável, é o principal. Por isso que até entra naquele ponto, né, William, do histórico, porque muitos pensam, mas como que eu vou investir mais em estoque se eu não tenho total certeza do que vai vender? Às vezes eu vou investir no estoque que não vai vender e vai ficar aqui parado. Por isso que para um processo de escala, até a gente falou, né, de um exemplo, né, de uma marca que às vezes entra como uma startup, vem para engolir às vezes o mercado, enfim. Mas se você está num cenário em que você tem histórico, você conseguiu validar os produtos, você já sabe o que vende, é igual aquela coisa. Por exemplo, um segmento de moda, eu já sei que o que mais vende na minha marca é calça jeans, é blazer em alfaiataria, enfim, o seu estoque ele vai ser pensado nisso para um momento de escala. Não adianta você pensar, vou gerar um estoque de um produto que eu nem validei, vou comprar por comprar, enfim, não faz isso, que é a pior coisa que você vai fazer. Depois o problema é estoque parado e você com dor de cabeça, enfim, né? E um ponto importante sobre escala. Então, aqui são os cuidados que você tem que ter antes de pensar em tudo isso. Parte de tráfego. É muito comum a gente ver aqui, acho que todo dia, né, William? Dono de e-commerce que começa a falar de escala e o que quer fazer? Vou abrir Google, vou abrir TikTok, vou abrir Pinterest. Numa escala, você tem que se manter aonde você está tendo resultados, na plataforma que você tem mais resultados. Não tem problema, em algum momento, você pensar, por exemplo, em ter uma fatia
de um investimento, nem que seja um pouco, né? Mas não aquela coisa expressiva que vai prejudicar aquilo que você já está dando certo. Então, se eu tenho uma plataforma, está funcionando, se mantenha nela. Ah, mas eu queria expandir. Considere uma fatia bem pequena, que é até o que a gente vai falar, né? Do 70, 20, 10, em relação ao seu investimento. Porque é nessas que depois você pode acabar caindo. Ah, o tráfego foi o problema, não, eu investi, eu abri mais canais e o resultado, né, foi completamente oposto. Quando a gente fala de escala em relação a canais, o que nós recomendamos é, por exemplo, tô com o Google, tá dando super certo, tá vendendo, vamos escalar. Beleza. Vamos então entrar com canais, né, e não plataformas, que plataforma é Google, é Pinterest, TikTok, enfim. Vamos entrar com outros canais de vendas, por exemplo, WhatsApp 1 a 1, vamos entrar com grupo VIP, vamos entrar com Live, que são canais que são baratos para anunciar, não trazem tantos riscos se comparado a uma nova plataforma. Por quê? Se você está vendendo no Google e vai entrar no Meta, o Meta precisa de histórico, você precisa começar a alimentar o sistema para ele começar a gerar vendas. Esses canais que eu falei, de WhatsApp 1 a 1, Grupo VIP Live, você tem uma resposta imediata, né, em tempo real. Então, se você vê que está funcionando, você vai conseguir ir potencializando. Poxa, ainda não está como eu quero, mas é ali que você começa a ter uma resposta do público, a audiência interagindo com você. Inclusive, se eu puder dizer, uma das plataformas que mais demoram para responder é ainda o Google. Então, se você está com um excelente resultado no Meta, tá tendo, né, um ROI satisfatório, enfim, toma cuidado no momento certo para entrar no Google. É uma plataforma excelente, trabalhei dentro do Google, não sei se vocês sabem, estive lá por quase 3 anos, sou fã da plataforma, né, o William sabe muito bem, eu adoro o sistema Google, mas a gente precisa tomar cuidado, né, porque eu gosto, porque eu sou fã, né, dos produtos Google, que eu vou incentivar um cliente a ir para lá, sendo que eu sei da realidade. É mais caro, leva mais tempo, então por isso que num processo de escala você tem que tomar muito cuidado, né, William? Não é saindo fazendo tudo, beleza, vou colocar mais dinheiro, vou cercar todo mundo para conseguir ter uma escala legal. E eu acho que o grande ponto, Bru, é deixar claro que não temos um problema com a plataforma A ou B. Não é Não, o Google, o jamais. Meta, o Sim, TikTok. é Acho que o cuidado, né? o cuidado, eu acho que o grande fator, Bru, que eu também acho que vale colocar aqui, porque nós temos, né, nossa audiência é bem diversificada, tanto de e-commerces que estão iniciando, como Sim. também de e-commerces que já estão maduros, escalando, 100, 200, 300, 500 mil de receita mês. Ponto importante, principalmente para e-commerces que estão um pouco mais numa fase inicial. Quando a gente fala de escala, você não pode pensar em escala sem ter muitas coisas validadas no negócio. Esse ponto de plataforma em relação à validação é um deles, é um dos fatores de validação. Você precisa saber qual é a plataforma que vende, como vende, qual geralmente é o custo por venda, qual geralmente é o ROI, qual geralmente é o formato, tudo isso é validação. Tem que ter validação, tem que ter, não é uma certeza porque, de novo, né? Não é porque eu tive no mês passado um excelente resultado que vai se refletir como garantia no mês seguinte. Outra coisa também que eu queria abrir um parênteses bem rapidinho aqui, Bru, em termos de validação, principalmente para o público que está numa fase mais inicial de e-commerce, é o quê? Produto validado. Categoria de produto validado e tipo de produto validado. Não, vou começar meu e-commerce, eu tenho aqui um dinheiro, uma herança, né? Tô construindo acontece, né? Tô construindo meu e-commerce com uma herança muito boa, muito gorda, muito gentil, né? Que eu recebi, e vou basicamente já começar bombando. Vou colocar 2 meses de investimento, aí 100 mil reais por mês de investimento. Pessoal, vai dar. Não vou dizer que vai dar errado, mas são grandes as chances de dar errado. Por quê? Você não tem marca validada, produto validado, plataformas validadas. Tudo tem que estar o máximo possível validado para começar com isso. O ponto que você trouxe, Bru, de plataforma, é isso, assim, além de estar validado, seja Google, seja Meta, TikTok, o que for, ou seja, ter o um mínimo de previsibilidade em relação a como se comporta para a minha marca e qual retorno traz, é aquela coisa, eu preciso ver quanto de investimento eu tenho para saber se vou trabalhar com uma plataforma de anúncios, com 2, com 3. Eu tenho 5 mil reais de investimento, William, Bruna e o Convert. Tenho 5 mil reais de investimento em marketing. Eu quero abrir Meta, que é Instagram e Facebook, Google e TikTok. O que a gente vai falar para essa pessoa, Bru, geralmente? Não, você não vai abrir todos. Não porque a gente não quer. Nós gostamos de ver os nossos clientes expandindo e estando em plataformas diferentes. Mas a gente tem que ter um cuidado de estar ali na plataforma que talvez vai te responder mais rápido, que tem custos mais acessíveis, que vão trazer para você ali uma conclusão, né, em relação a tudo que você precisa para sua marca. Por que a gente sempre fala do aprendizado das plataformas? Porque é como se fosse... Eu sempre faço essa ideologia, né, William? Como se fosse um aluno de escola, um funcionário que você contrata, vamos colocar melhor, um funcionário que você contrata. Quando você contrata uma pessoa para atender na sua marca, no seu e-commerce, você precisa treinar ela para ela entender sobre o seu negócio, o seu produto.
Nas plataformas não é diferente, ela precisa aprender sobre a sua marca, o seu produto, sobre a sua jornada de compra e por aí vai. Então, leva um tempo, né? Então, quando vem um cliente falar, eu quero ir para todas, só que ele não validou em nenhuma dessas plataformas, a gente vai recomendar, olha, vamos por esse caminho primeiro, que é mais seguro, e depois a gente vai expandindo. Não tem problema você trabalhar depois nessas plataformas de forma orgânica. Mas por quê? Para você não pulverizar o seu investimento, que aí pode acabar trazendo uma sensação de caramba, mas eu investi aqui e não tive resultado. E é aí que muitas das vezes você fica infeliz, né? Enfim, com esse processo, porque você foi olhar para muita coisa ao mesmo tempo e não focou a energia em algo que poderia ser mais eficiente, né? Exato, aquela lógica de espalhar o dinheiro, né? Você espalha o Exatamente. dinheiro em 3 plataformas, os 5 mil, que é um investimento ok, razoável, né? Vai virar 1.500, né? Para cada plataforma, um pouquinho mais. Ou seja, a gente vai ter pouco investimento para cada plataforma. O que um investimento somado, 5 mil, é um investimento legal, ok, dependendo do segmento, acaba virando pouco se a gente for olhar por plataforma. Então isso é um cuidado muito grande que tem que ter, né? É um fator extra, é quase que um bônus aqui, né, para essa conversa nossa, porque tem mais a ver com uma pulverização e uma validação de plataforma, mas também é um fator a se olhar. Então vocês percebam, pessoal, assim, que não é uma coisa simples de ser feita no sentido de eu vou olhar um ou outro número apenas para decidir escalar. Você tem que ter uma série de cuidados. E é o que a Exatamente. gente sempre fala, né, Bruno? O dono de e-commerce, assim como o dono de negócio, a gente sempre incentiva nossos clientes a terem conhecimento não só de negócio, de gestão como um todo, do ecossistema de e-commerce, de tecnologia e também de marketing. Os Exatamente. principais pilares que envolvem o e-commerce. Você tem que saber pelo menos o básico. Por mais que você tenha empresas, parceiras, especialistas atuando com você no seu time, você tem que saber conduzir aquilo. No fim das contas, você é o capitão, né, dessa embarcação, desse transatlântico que é o seu e-commerce. Né? Não pode deixar ele basicamente sozinho, né, sendo guiado aí pelas ondas, sem ter um destino muito claro. Exatamente. É por isso que é importante sempre, quando você vai buscar um parceiro, você ter pessoas que vão somar com você, para você ter ali a melhor decisão e você não ter mais danos, né, em relação ao percurso, ao processo de escala. Até acho porque a gente, desculpa te cortar, mas acho que a gente acabou esquecendo, né? A gente tá aqui empolgado falando de vários pontos. A gente acabou esquecendo de falar até, se você quiser, fica à vontade, Bru, da questão de 70, 20 e 10. Sim, que foi até que eu iniciei no... Olha, a gente se empolga demais. Vai que vai. Quando a gente fala de investimento para um processo de escala, que até a gente comentou um pouco antes, existe, né, aquela coisa do 70, 20, 10, né, William? O 70% a gente coloca para o que está dando certo, por isso que a validação é importante. Então, 70% desse investimento que a gente está colocando em marketing para a escala vai para aquele produto, para aquele formato que você já validou, para aquilo que está funcionando, aquela categoria, enfim. E os 20%, William? Os 20% a gente sempre coloca no quê? Em, às vezes, um teste que você quer fazer, né? Às vezes, eu queria validar esse produto, quero ver se esse produto também pode ser uma boa oportunidade, certo? As Tipo, novidades, né? as Abrir novidades. novas frentes, né? Exatamente, eu queria ou testar alguma variação desse produto. Por exemplo, o maior produto, a maior categoria que eu estou vendendo é essa daqui. Vamos testar alguma variação, enfim. E aqueles 10% é algo totalmente novo, que nunca foi validado. Então, aquele produto que está parado em estoque, que, vamos tentar ver se ele vai, para eu ver se eu consigo escoar esse estoque. Vou contratar um influenciador que eu nunca Isso, fiz, vamos né? Um fazer uma coisa investimento extra. nova. Isso, vamos fazer uma coisa nova, né? Poxa, eu vou testar alguma coisa nova. Então, é importante você entender sobre essa proporção do investimento também, para que até quando você for montar um planejamento, é importante que você faça um planejamento dentro desses 3, 6 meses, né? Considerando essa escala. Igual a gente falou, para não sair se precipitando e ao mesmo tempo você ter um direcionamento do que esperar, né, nesse processo. Você entender quanto de investimento vai para cada coisa, porque às vezes a pessoa vai lá, vai dobrar o investimento, vou colocar 100% só no que está dando certo e esquece. Por quê? Quando a gente fala de e-commerce, você também fazer novas validações de produtos, de categorias é importante. O mercado muda, dependendo do mercado que você está, tem oscilações por conta de sazonalidade, de clima, aquela coisa toda. Então, não somente isso, né, mas as tendências mudam. Então é importante que você tenha a mentalidade de estar sempre fazendo validações, testando e principalmente, eu diria, ouvindo a sua audiência. Eu acho que hoje, um também dos segredos, né, é muita coisa, mas um dos segredos das marcas que crescem é justamente entender o público, é ouvir a audiência, porque a audiência também vai trazendo para você o que eles querem dentro da sua marca. Por isso que esses 20%, esses 10%, na verdade, eles são destinados para testar algo completamente novo, aquilo que você, poxa, eu queria tentar um produto diferente, que eu já
queria trazer para minha marca, mas nunca deu certo, né, William? Porque tem que tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas fazem ali um planejamento totalmente oposto do que a gente está sugerindo aqui, e aí a escala vai por água abaixo, né? Será que eu posso colocar, Bruce, 70% para coisas novas e malucas e Pois mirabolantes? é, e Muita é por coisa, isso que né? até a gente falou do estoque, né? Não adianta você fazer uma escala e querer alguma coisa completamente nova, porque você consegue ver, são várias engrenagens, né, William, que se complementam para você conseguir. O jogo do e-commerce é esse, né? Se você está começando agora, é importante que você entenda que e-commerce é para gente grande, no sentido de tem muitas engrenagens que a gente precisa juntar para que elas funcionem, tem muitos pilares que a gente precisa observar para que as coisas deem certo, né? É um jogo de equilíbrio de pratinhos. Isso. E você que já está escalando já sabe, né, como que Uhum. funciona para se manter no jogo. Ao mesmo tempo, pessoal, assim, acho que um ponto muito importante aqui é o quê? Você que está começando agora, não fique desincentivado, desmotivado. Exato. Ah, é um jogo de gente grande, então não posso entrar? Não. Porém, entre, mas entre estudando, Com a mentalidade, né? né? A gente sabe que e-commerce demanda muita energia, muito tempo, muita dedicação, ainda mais no começo, né? Ah, estou aqui sozinho, eu sou o eu-commerce, né? Acontece, e é assim, toda empresa basicamente começa dessa forma. Vai estudando todos os dias, entenda sobre negócio, sobre marketing, sobre produtos, sobre rede social, sobre estoque, logística, enfim, financeiro. Vai estudando, não tem nenhum problema. E você que está no meio de uma escala, acho que até vale aqui, né, Bruno? A gente está chegando, acho que mais no final do nosso podcast, né? Não sei se temos outros tópicos aqui, mas talvez valha a gente fazer um resuminho rápido, né? De tudo que a gente falou. Vocês vão perceber que são muitas informações. A gente vai relembrar aqui sobre vários pontos e vamos ver se a gente consegue relembrar de todos, né, Bruno? Sim, a primeira coisa antes de fazer a questão da escala é você entender primeiro o seu financeiro, né? Como que tá o seu markup, os seus custos, como que tá o seu custo por venda, entender o que que você pode esperar a partir do seu momento atual, né, William? Custo fixo, Custos custo fixos, variável, enfim. marketing, qual que é a minha margem mínima, qual que é o Exato. meu ROI mínimo e por aí vai. Exatamente. Para quê? Para você conseguir ter um pontapé inicial de beleza. É até aqui que eu vou conseguir ir, ou tem alguma coisa que eu preciso corrigir para iniciar uma escala, né, William? Porque isso é muito importante antes de pensar em qualquer coisa. E aí, até depois disso, a gente também falou sobre aquela questão do mito, né? De, poxa, numa escala eu vou esperar mais ROI, né? Um aumento no meu ROI, e é isso que vai fazer minha conta fechar. Não. Numa escala você vai esperar você tem que esperar também aquela questão da oscilação do ROI, e por isso que olhar para o seu financeiro é importante, porque antes de pensar numa escala, você tem que definir qual que é o seu ROI mínimo para se manter e considerar para uma escala 2 pontos acima, né? E não, por exemplo, o meu ROI mínimo para se manter é de 5, e aí numa escala você acaba batendo um ROI de 3, de 2, entende? Fica E muito apertado, né? exato. E entender se você também está no momento de escala. Eu acho que eu É, diria que é o principal de tudo, né, William? exato. É aquela coisa, Bru. Não, minha conta não está fechando agora e eu não estou numa escala. Ou seja, se não está fechando agora, nem adianta você escalar, que vai fechar menos ainda, né? Exato. Por isso que é importante você analisar se você está no momento, seu histórico, né? Não ir por impulso de, poxa, eu tive um mês excelente de vendas, vou começar a escalar, vou investir mais. É preparar seu estoque para um processo de escala. Então, você vai ter que investir em estoque também e entender que tem uma complexidade para isso. Você vai ter um aumento no seu custo de marketing. Não tem como você escalar sem ter investimento maior, né, William? Porque a conta nunca vai fechar. Eu preciso ter mais retorno, então eu vou ter que ter mais investimento para E, alcançar mais e não é pessoas. nem viável, né, Bruno? Não Exato, importa o que você faça, você não vai conseguir sair de uma taxa de conversão de um e-mail, que já é uma taxa de conversão boa, para uma taxa de conversão de 5%. exato. Não tem otimização nesse nível, né? Então tem um limite à otimização no fim das contas. Exatamente. Você também vai precisar se organizar para fazer uma otimização dos seus indicadores, você observar o que você pode melhorar de custo por sessão, ticket médio, custo por aquisição de cliente, é você entender em qual plataforma você está tendo mais resultado, o que vai fazer sentido nessa expansão. Então, assim, são vários pontos, né, que a gente até vou deixar tudo certinho para vocês na descrição, que são importantes para que tudo isso aconteça. E eu gostaria de deixar um convite. Se você quer entender se você está no momento de escala ou não, se você quer encontrar, né, antes de qualquer coisa, as barreiras invisíveis que estão impedindo o seu crescimento, de tudo aqui que a gente passou, você fala, pessoal, não sei, preciso de ajuda, preciso entender o que está me travando, se eu estou no momento de escala ou não, o que eu posso fazer para aumentar minhas vendas, se é uma escala ou se é uma otimização. Eu quero te convidar a conhecer o nosso check-up do E-Commerce Express. É um diagnóstico, né, William, que nós faremos dos 10 pilares mais importantes do e-commerce. Basicamente, um pouco do que a gente falou aqui e muito mais,
que são os pilares fundamentais para você ter uma noção de aonde estão os seus gargalos, aonde está seu ponto forte e o que você precisa, né, de dar um pouco mais de atenção e começar a trabalhar em cima disso no seu e-commerce, que vai ser o pontapé inicial para você entender, beleza, é por aqui que eu começo, é por aqui que eu preciso olhar primeiro, é por aqui que eu tenho que fazer ajustes, ou é aqui que eu tenho que potencializar para fazer uma escala, né, William? A gente vai deixar no link da descrição para você ter mais informações sobre como funciona esse diagnóstico. Lá você vai ter muito clareza sobre como funciona um processo de entender, né, tudo que está impedindo o seu crescimento. Esse diagnóstico ele é personalizado, é feito olhando para a sua marca, para o seu negócio, para o seu momento. Então, você preenche para nós algumas informações em relação ao seu e-commerce. Seja você que está começando agora, você que já está faturando e quer escalar, a gente sempre recomenda passar por isso primeiro, para que você não tenha surpresas. E esse diagnóstico personalizado é entregue em um dia útil para você. Para quê? Para você conseguir tomar decisões rápidas. Então, nós aqui internamente, todo o nosso time e o Convert faz uma análise de todos os pontos que serão questionados para você nesse formulário e nós entregamos para você junto em uma reunião para tirar suas dúvidas, para te explicar o momento ideal de cada coisa para você e te dar um direcionamento, que eu diria, né, William, que uma das coisas que mais a gente vê que os donos de e-commerce, você talvez esteja pensando eu preciso de um direcionamento claro, eu preciso de alguém me ajudando a olhar para o meu negócio, porque é difícil, né, a gente parar e ter certeza de tudo, compilar tudo, para evitar prejuízos financeiros, né? E sabe o que é interessante, Bru? É assim, eu falei agora há pouco, né? Principalmente para quem está começando agora o e-commerce, né? Tá iniciando e também para quem já tem o e-commerce há muito tempo, já fatura, clareza é um ponto fundamental. Se a gente fica em dúvida de alguma coisa, geralmente, se a gente não para, respira e estuda muito bem aquilo, a gente pode ter problemas. E o check-up eu diria que é quase que obrigatório, né? Para quem quer de fato ter clareza, quer se organizar. Minha operação está bagunçada, meu resultado está oscilando muito, ou estou começando, ou estou escalando, de repente tive uma queda muito grande. O que está acontecendo? Provavelmente tem algum problema. E uma outra máxima de mercado, né, que o pessoal costuma falar, não, meu problema das vendas está no tráfego, parou de funcionar. Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Tem muitos problemas ocultos de negócio que geralmente você não para analisar e precisa. Uhum. O check-up acaba dando isso pra gente muito mastigadinho, é muito intuitivo, Sim. né? E é uma informação já mastigada ali por profissionais, analisada, né, muito minuciosamente por profissionais, né? Mais de 12 anos, né, de mercado que nós temos. Mais de 200 empresas mais de 200 atendidas, e-commerces, né? Então tem bagagem para isso, né? Uhum. E acho que até a partir desses 10 pilares você vai entender como que funciona, né? O conjunto de fatores que são importantes dentro de um e-commerce para você entender de fato tudo que você precisa para escalar, para começar a vender mais, os pontos de atenção que você precisa para sua marca, para realmente você crescer com lucro, né? Bom, chegamos ao fim do nosso 10º episódio, estamos super felizes, né, William, com essa retomada. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha com aquela pessoa que você gosta, que também, seu sócio principalmente, o sócio é importante compartilhar. Nos segue nas redes sociais, nós vamos deixar aqui na descrição. Todos os dias a gente compartilha ali conteúdos que podem te ajudar a escalar suas vendas, gerar mais resultado para você e mais lucro também para sua marca. E fica por aqui, né, já deixa ali o sininho ativado, que agora voltamos voltamos com tudo. E, Bru, a gente faz um tempinho, né, que a gente não tinha esse bate-papo gostoso com vocês, o PodConvert, né? Quero retomar aqui aquela prática que a gente tinha. A palavra-chave, né? Pra gente ver quem chegou até o fim do episódio. Porque tem muitos anos de e-commerce que para no meio. Com a correria do dia a dia, começa a escutar, alguém chama e por aí vai. Então, se acontece isso com você, se você parou no momento, volta ali de onde você parou e assiste até o fim, que é bem importante. Qual é a nossa palavra-chave, Bru, para quem chegou até o final? Eu ia propor aqui escala, não sei você. Alguma outra palavra? Eu pensei em uma complementar. Quero escalar. Ótimo. Que é até uma afirmação para você se lembrar de que você pode, assim, desde que feito da melhor forma e da forma mais inteligente para que você consiga crescer também com lucro, que é o mais importante. É isso, quero escalar. Exato. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, ou até se você tem ideia de outros tópicos que a gente pode trazer por aqui. E, bom, nos vemos no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Bora escalar e até o próximo PodConvert.